Olá, nessa aula nós vamos falar sobre estrutura de repetição enquanto faça. Essa é mais uma aula do nosso curso de lógica de programação com C Sharp. Então, bora para a aula? Muito bem. A estrutura de repetição enquanto faça, ela é equivalente ao while na linguagem de programação. Nós temos essa representação que você vê aí, ó. Na estrutura enquanto faça, a expressão lógica ela é avaliada primeiro, né? E se ela for verdadeira, a lista de comandos que vem na sequência, que a gente pode observar aqui, ó, a lista de comandos que vem aqui na sequência, ela é executada. Caso contrário, não, nada, nenhum comando é executado. A lista de comandos é executada e isso se repete até que a condição seja satisfeita, até que de alguma forma aquela condição seja atendida ou satisfeita. Na sua forma geral, ela é assim, ó, enquanto a expressão que a gente vai usar para fazer a verificação ou o teste, faça, e aí executa a lista de comandos e por fim enquanto. Certo? No C Sharp a gente tem o while, a condição e a lista de comandos. O while e entre parênteses a gente tem a condição, aquela condição precisa ser verdadeira para que ele execute o bloco de comandos. Diferente da estrutura que nós vimos anteriormente, que é a estrutura do while, ele executa pelo menos uma vez o bloco de comandos e depois ele faz o teste. Como nós estamos executando uma estrutura de repetição que a gente não tem o controle sobre isso, o controle é feito nessa condição, então em algum momento no bloco de comandos é necessário que haja uma alteração ali das variáveis que a gente está utilizando para controlar aqui, para fazer essa verificação lógica, para que ele finalize o laço, senão ele entra num laço eterno, aí, num laço infinito, certo? Essa é a estrutura básica ó, da estrutura de repetição enquanto faça. Eu tenho início, a condição que vai ser testada e o conjunto de instruções, né? Caso atenda para verdadeiro, ele volta à condição, sempre checando a condição e, por fim, ele sai do laço, terminando então a execução, certo? E aí nós vamos direto aqui agora para o C Sharp para fazer um teste, criando um algoritmo para somar os valores que o usuário digitar. Se o usuário digitar o valor 0, o loop termina. O resultado da soma deve ser sempre apresentado. Então significa que toda vez que a gente entrar com um valor, o usuário digita o valor, o sistema faz, o nosso código aqui vai fazer a verificação, né, se chegou no final ou não, e mostra o resultado daquela soma. Então, provavelmente nós vamos ter que criar algumas variáveis aí. Vamos lá para o C Sharp, vamos ver como é que funciona isso daqui lá no C Sharp. Vamos abrir aqui o Visual Studio 2022 Community. Então, vou criar um projeto. Vou criar um projeto do tipo aplicativo de console. Vou no botãozinho de próximo. Estrutura enquanto. Clico no botão de próximo. Mantém todos aqueles padrõezinhos que a gente já conhece e prontinho, o programa já está criado. Como vocês já sabem, eu já apago essa lista aqui. Isso, então aqui a gente apaga essas informações iniciais e escreve aqui console... Opa, esse não. A gente escreve console.readKey. Estamos ficando acostumados já a usar. Console.readKey. E aqui a gente começa então a resolver aquele nosso problema. Qual é o problema? O usuário precisa digitar um número e se ele digitar o número 0, aí a gente interrompe o laço. Vamos começar fazendo assim. A gente vai criar uma variável de inteiro chamada número e a gente vai inicializar essa variável com o número 1. Esse número não vai ser usado para soma, vocês vão perceber. E vou criar também uma variável chamada soma e vou dizer que soma inicializado com o valor 0. Soma começou com 0. E agora eu já posso fazer a estrutura de repetição. Já posso dizer aqui ó, que while enquanto número for maior que 0, aí ele entra aqui na estrutura de repetição. Então, se número for maior que 0, como eu inicializei com 1, ele vai executar, ele vai entrar na estrutura de repetição. Já forcei isso aqui. E aí eu começo a colocar para o usuário, ó, digite um número. E aí, ponto e vírgula. Na variável número,
nós vamos armazenar. Na variável número, nós vamos armazenar. Vou colocar o sinal de igual. A gente vai armazenar a conversão. Então, convert.toInt de 32, número. Não, convert.toInt de 32, o valor que o usuário digitou lá na linha no prompt de comando. Lá na janelinha, na tela de comando. Mandei aqui um console.readline. Abre e fecha parênteses. WriteLine escreveu na tela, ficou parado esperando alguma coisa. O usuário digitou um valor, esse valor que o usuário, o usuário está digitando, ou digitou, ele vai ser passado por essa função chamada readline, ou esse método readline, que ele retorna uma string. Como ele retorna uma string, eu preciso armazenar isso numa variável do tipo inteiro, eu vou precisar usar uma classe chamada convert, como vocês já estão vendo aqui, chamar o método toInt de 32 e esse método vai converter uma representação específica em string e equivalente, ele vai converter isso equivalente a um inteiro de 32. Claro, eu preciso digitar um número. Um dia a gente testa, faz uma verificação para saber se o usuário realmente digitou um número ou se ele digitou uma letra. Eu não vou conseguir digitar, por exemplo, converter faca em inteiro. Né? Isso também vai dar um problema, mas essas verificações vão existir aulas mais adiante lá que a gente vai conseguir testar isso, né? Em linguagem de programação. Então aqui só isso já traz para a gente o valor que o usuário digitou, convertido em inteiro e armazenado na variável número. Agora a gente mostra, a gente faz a soma, a gente vai usar soma é igual, ou a gente pode colocar mais igual número. Soma mais igual número. Entenda que esse mais igual é a mesma coisa que eu fazer soma, recebe ela mesma, mais número. É a mesma coisa, ok? Tá, esses dois exemplos funcionariam. Isso aqui é mais direto, mais prático, o código fica mais limpo. E agora que a gente já tem essa soma na tela, já tem essa soma armazenada na variável soma, né? Estamos acumulando ali, a gente vai dar um console.writeLine. Vou escrever na tela aqui, ó, a soma é... Abri, fechei chave, dentro da chave eu coloquei o número 0, aqui eu coloquei uma vírgula e escrevi a variável soma. Maravilha? Então ele vai executar isso daqui enquanto o usuário digitar um número que seja maior do que 0. Qualquer número que ele digitar maior que 0, ele vai ficar executando. Quando ele digitar um número 0 ou menor que 0, aí ele interrompe isso e mostra o resultado final na tela pra gente, que vai ser o resultado da última soma que ele vai fazer. Vamos executar, que aqui acho que já vai dar certinho. Clicamos para executar, veja que ele já pediu para o usuário digitar um número, eu vou colocar o número 45, dei um Enter, ele diz que a soma é 45, né? Não tinha nada, a soma é 45. Vou digitar o número 10, ele diz que agora a soma é 55, e ele sempre vai pedir o próximo, pedir o próximo, pedir o próximo, e assim por diante. Agora a soma vou colocar o valor 78, ele diz que é 133, coloquei 0 e dei um Enter. Ele diz que a soma é 133, certo? No final, a soma de tudo é 133. Ele vai mostrando na medida em que vai sendo executado. Bom, encerrou a aplicação. Mas, me diga, você gostou disso? De colocar um número e ficar repetindo, 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 vai ficar sujando a tela e mostrando a soma. Ok, porque eu sei que somou 45, 65, 12, 45 de novo, 78, ele foi somando esses valores. Mas, dei um Enter aqui sem nada, ó, ele já deu uma falha que ele não conseguiu converter vazio em inteiro. Isso é legal, depois a gente vai tratar. Parei aqui a aplicação, vamos executar mais uma vez, de novo, de novo, de novo, e assim foi, né, até que o usuário digitou 0 e aí ele terminou a soma, certo? Bom, mas e se eu quisesse sumir com isso aqui, ó? Depois que eu mostrei a soma na tela, antes de pedir o próximo número, antes de pedir o próximo número e ficar parado pedindo o próximo número, eu poderia limpar a tela. A gente poderia fazer algo do tipo console.clear
clear, será que essa opção roda aqui, ó, console.clear? Clear de limpar, né? Vamos executar de novo tocando no F5, no botãozinho de executar. Digite o número 65, outro número 32, 45. E aí? O que está acontecendo? O que você está percebendo aqui? O que você está percebendo? Mais uma vez eu digitei nada, né? O que a gente está percebendo? Eu não consigo visualizar essa soma porque ele zera primeiro. Primeiro ele zera, depois ele mostra. Primeiro ele zera, depois ele mostra. Então ele limpa o console, depois ele mostra. Ele sempre limpa o console antes de mostrar a soma. Se a gente mudar esse console de posição, se a gente escrever esse console aqui embaixo, ó, vou mudar o console de posição, vou dar um Enter aqui, ele já entende que é uma... Eu dou um console.clear e mostro a soma. Vamos ver agora? F5. Veja, digite um número, 65. A soma está lá em cima. Digite outro número, 12. A soma está lá em cima, 77. Digite mais um número, 0. Dei um Enter, a soma é 77. Ele sempre vai mostrar a última ali pra gente. Beleza? Bom, esta foi a nossa aula de estrutura de repetição, enquanto vimos como que essa estrutura de repetição funciona lá na linguagem mesmo de programação, certo? E com isso nós finalizamos, ficamos por aqui até a nossa próxima aula.